Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Vocês que já estão conosco ao vivo, pela, pelos canais da TV AME Serra Gaúcha, pelo YouTube e também pela plataforma do Facebook. Seja você muito bem-vindo nesta noite do dia 19 de agosto de 2024. Nos reunimos uma vez mais para compreender sobre diversos assuntos à luz da doutrina espírita. Nesta noite, nós temos como convidado especial nosso querido amigo, o Dr. Carlos Eduardo Durgante. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Boa noite. Muito obrigado, queridos amigos, quem nos assiste, nos ouve. Um grande prazer estar aqui de novo, viu, com vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Vamos dar o nosso boa noite também ao Vitório, que está conosco na sala. Seja muito bem-vindo, Vitório. Boa noite. Boa noite, Samira. Boa noite, Carlos Eduardo. É uma satisfação ter o querido amigo novamente conosco. E, com certeza, vai ser muito importante o que ele vai nos trazer com o lançamento desse novo livro dele, com sua experiência profissional e a visão espírita, o espiritual que ele sempre nos brinda. Que todos sejam contemplados com a beleza dessa live, que com certeza será muito benéfica a todos. E eu gostaria... Antes, então, de passarmos a apresentação do nosso convidado desta noite, vamos dar boa noite àqueles que já estão conosco, pedindo para o Vitório fazer a leitura do nome desses queridos amigos que todas as segundas-feiras estão aqui. A minha saudação a Carla Fabris, a Regiane Mota, a Ellen, a Sônia Padilha, a Elisete Ordovás, a Elísia de Souza, o nosso querido Germano, lá de Fátima, Portugal, sempre conosco em todas as atividades, a Nessi Varelli, a Jocélia Rodrigues, a Lídia, a Eli, o Edis, a Geni Piveta, lá de Santana do Livramento, Braga, a Márcia Pontes, a Maria Zélia, o Sérgio Frá e tantos que estão conosco, e também abraçando aqueles que futuramente estarão assistindo esta live. Então, muito boa noite a vocês, queridos amigos. Hoje nós temos o Dr. Carlos Eduardo Durgante, ele que é médico, geriatra, ele que vai nos falar sobre este tema maravilhoso, a doença de Alzheimer. Maravilhoso por quê? Porque quanto mais nós compreendermos sobre esse tema, mais nós podemos nos prepararmos e também podemos auxiliar aqueles que, infelizmente, já são acometidos dessa doença. Mas antes de passarmos a palavra ao Dr. Carlos, vou pedir para o Vitório fazer a prece de abertura. Então, com esse sentimento de alegria, mais uma vez, solicitamos ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, através do Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossas AMES, para que, junto ao Carlos Eduardo, possamos todos ser abrilhantados com a fala da noite e com a preciosidade dos seus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e te pedimos que envolva-nos, Senhor, com tua paz e com tua luz, e que assim seja. Bem, meus queridos, o Dr. Carlos Eduardo, ele é médico aqui em Porto Alegre, na capital do nosso estado, ele é geriatra, ele é professor do curso de pós-graduação em Espiritualidade e Saúde, uma parceria da nossa AME com a Universidade de Caxias do Sul, e para também alegria nossa, a universidade já confirmou a 4ª turma.
Então, se você tem interesse em participar dessa pós-graduação, são 2 anos de estudos com o certificado do MEC e também com o certificado da nossa Universidade de Caxias do Sul, que tem o conceito A nas disciplinas da medicina. Então, você precisa apenas ter um interesse por esse tema, espiritualidade e saúde, e um diploma de qualquer área. Venha fazer parte conosco da 4ª turma que vai iniciar em março do ano que vem. Vamos, então, passar ao nosso querido professor, doutor Carlos Eduardo, este tema, doença de Alzheimer, um olhar biopsicossocial e espiritual, tema do seu mais recente livro. Querido Carlos, a palavra é sua. Bom, muito obrigado mais uma vez. Essa é a primeira exposição, então, que eu estou fazendo, baseado no livro. O livro é que nem um pão que está assando dentro do forno, que tu está louco para tirar fora, pegar um pedaço, mas não está pronto ainda. Ele vai chegar amanhã de manhã. Tudo bem, mas essa palestra ela já está toda pronta, baseada no livro. Então, tá ali, o livro foi lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma exploração mais aprofundada dessa doença, tão comum hoje no nosso meio, e na qual eu já havia escrito vários capítulos em vários livros, mas estava na hora de reunir uma visão médica, né? Visão biológica, ali o bio, trazer hoje o componente tão importante, a contribuição essencial dos nossos sentimentos e emoções, falar sobre a questão social, importantíssima também, e trazer na ótica da espiritualidade global e geral, especificamente na nossa crença da doutrina espírita, como nós encaramos essa doença. Então, por isso que ela está dentro desse conceito, né, que hoje nós já estamos falando muito, né, que saúde é um bem-estar, é um estado de equilíbrio, de harmonia biológico, psicológico, social e espiritual. Não é apenas um único desses itens, né? Então, que bom que a gente pode estar tendo esse espaço para trazer esse assunto. Nessa primeira parte, quem está assistindo, eu vou trazer uma questão mais assim, ó, biológica, porque é muito importante que a gente utilize desta ampliação do conhecimento que a Samira acabou de dizer. Quanto mais nós soubermos, quanto mais nos informarmos a respeito dessa doença, a nível primário de prevenção, mais eficaz nós poderemos ser, mais assertivos, e evitar que ela se instale em nós, que a gente, né, sofra dessa enfermidade. Tudo bem, maravilha, desde cedo, desde jovem, começarmos a nos cuidar. E também trazer a visão daqueles que estão já envelhecidos, já estão idosos e já estão manifestando a doença. Então, o que fazer para tratar esta situação, retardar o máximo que puder a sua evolução, e para aqueles que estão lidando com ela, que são os cuidadores e familiares. Então, é um contexto muito amplo. Mudando. Há um número cada vez maior de idosos. E a doença, Carlos Eduardo, desculpe te interromper. Trancou aqui no YouTube. Agora só um momentinho que o Fábio está monitorando. Voltou. Voltou. Onde é que eu parei? Será? Não, pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, a gente está mudando, né? A nossa pirâmide é um número cada vez maior de idosos, está crescendo esse número, e a gente não está se preparando. E a idade é o principal fator de risco para demência, que a gente vai ver no próximo slide. Então, nós vamos ver ali, ó, que ainda dentro do conhecimento científico hegemônico, aquele dominante da ciência, o principal fator de risco para essa doença é a idade. É raríssima antes de 60 anos e vai aumentando progressivamente de frequência e chega por volta de 40% aos 90 anos de idade. Então, é a doença do envelhecimento. Existem fatores genéticos, existem causas genéticas? Existem. São também muito raras, muito improváveis de acontecer, mas existe um tipo de característica genética, é a presença lá no cromossoma 19, do braço longo do cromossoma 19, a nós herdarmos um gene.
Se nós herdamos do pai e da mãe essa alteração, tanto da carga genética do pai quanto da mãe, ambos terem essa alteração lá no cromossoma 19, nós teremos uma chance ainda maior. Mas a presença, como diz ali embaixo, dessa mutação nesses genes, ela não é suficiente para causar a doença por si só. Tá, gente? Então, apesar da idade ser o principal fator de risco, apesar de algumas pessoas herdarem um gene, uma modificação no gene que aumenta a chance, nós ainda temos a nosso favor grandes chances e recursos de prevenir, sempre, desde muito cedo. Nós reduziremos muito a chance de termos, na medida em que o pai tem, a mãe morreu de Alzheimer. Nós temos uma chance maior, mas muito mais probabilidades de não desenvolvermos a doença, desde que nós apliquemos, claro, né, essas medidas saudáveis de vida. Porque se nós já temos uma herança genética, a gente continua obeso, sedentário, fumando, colesterol alto, hipertenso, atormentado emocionalmente pelos problemas, então nós estamos fazendo uma grande sopa no caldeirão, deliciosa, vai ficar pronta. Está mudando tudo que tem ali para a sopa ficar boa e vai acontecer a doença sim. Seguinte, então, temos, graças a Deus. Esse relatório chamado World Alzheimer Report é uma fonte, como diz ali, socioeconômica mundial, sobre o que há de mais atual na demência. Ela é simplesmente, todos os anos é emitido desse conglomerado aí, dessa fonte, um relatório sobre Alzheimer. E esse ano, agora em 2024, em julho, saiu a última atualização da doença. Quentíssimo, isso aí não pode ter mais novo. Seguinte, o que essa última atualização diz? Que existem 12 fatores de risco já conhecidos em 2020, essa comissão do Lancet Commission, que é uma organização de vários cientistas ligados à revista britânica Lancet. Então, eles se reúnem e emitem a cada 4 anos um consenso. Em 2020 eram esses 12 fatores de risco que estão aqui. Logo a seguir, vocês viram a imagem, né? Aqui estão em inglês, mas vamos para o próximo slide onde eu resolvi colocar. Em 2020, citaram essas 12 situações que aumentam o risco da gente desenvolver a doença e nós as possuirmos. E depois, mais adiante, agora, em 2024, eles acrescentaram mais 2, então são 14. Quais são esses 12 aqui? Sedentarismo, gente. Tabagismo. Consumo excessivo de álcool. Vamos juntar esses 3? Quanta gente tem os 3 ainda. Vocês imaginam como isso aumenta o risco? E esses 3, essa mesma pessoa obesa, sedentária, um trauma cerebral. Esse trauma cerebral pode ser advindo de um acidente mesmo, de uma queda, de um acidente, uma batida com a cabeça, ou em alguns esportes em que ainda ocorrem esses traumas cerebrais, tem um risco maior. Os obesos, os que tiveram baixa educação, ou seja, que estudaram por muito pouco tempo na vida. Depois eu discrimino mais adiante para vocês esses fatores de risco conforme a idade. Obesidade, pressão alta, hipertensão não controlada, não é o fato de termos o diagnóstico de hipertensão, muitos temos, mas os que têm o diagnóstico de hipertensão sob controle estão fora desse risco. Mas no Brasil, lamentavelmente, há muita gente que não controla adequadamente sua pressão arterial. O diabetes, a depressão e o declínio auditivo. Vejam só, pessoas que têm perda auditiva, que é uma alteração frequente com o envelhecimento, que insistem em não dão bola, ou quando descobrem e não querem usar o aparelho, aumenta exponencialmente o risco de desenvolver demência. Senil e Alzheimer é a principal. Próximo. E agora, como eu disse para vocês, esse relatório publicado em julho, né, o Lancet Commission Report, que é uma outra organização ligada àquela que eu falei para vocês antes, ela emitiu este ano um enorme relatório, reforçando aqueles 12 fatores de risco que eu acabei de falar, e colocou mais 2. O colesterol aumentado. O LDL, aquela fração do colesterol heterogênica, que aqui ao lado está o LDL, ele é maior, são partículas maiores, são grandes, elas entopem as artérias, então as pessoas que têm acima de 130 de LDL têm um risco maior de desenvolver a demência. E a perda da visão não tratada.
outro fator de risco quentíssimo, assim, recém saído do forno. O que seria perda de visão não tratada? As pessoas que, por exemplo, têm catarata, que têm glaucoma, que têm outras doenças e não procuram tratar. Olha o que tem ali na frente. Ou fazer a cirurgia, ou colocar lente, né, dentro do cristalino, trocar o cristalino, quer dizer, ou usar lente externa. A correção disso, da mesma forma que a correção da perda auditiva, pode diminuir o risco. Ou mesmo que a gente tenha, mesmo que seja um diabético, que seja um hipertenso, mas se tem sob controle, os riscos são reduzidos a quase zero. Próximo, ver o que vem aí. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Quais desses fatores de risco pesam mais conforme a idade? Lá no early life, então no início da vida. Aqui, aquelas crianças. No colégio, veja como é importante isso aí. Se ali houver baixa educação, como eles colocam, significa assim, poucos anos de estudo ou não estudaram, isso já é um fator de risco. Então, essas crianças que não tiveram estudo formal, ou que interromperam, elas já têm uma desvantagem em relação às que estudam, e o risco vai aumentando. Aí elas chegam no meio da vida, que é a partir dos 40 anos, chamado meia-vida, né? A perda auditiva é um fator de risco muito importante. O alto nível do colesterol ruim, a depressão nessa fase da vida, como eu disse, trauma no cérebro, sedentarismo, o fumo, a hipertensão, a obesidade, o consumo de álcool. Vejo essas características que muitos de nós que assistimos, estamos nessa faixa etária, estamos nos descuidando do todo dessa saúde física e emocional, e a gente acha que está livre, que não vai ter problema, que está longe da velhice. Ali já está começando o processo silencioso, sorrateiro, que vai 20, 30 anos depois se manifestar na vida da gente. E as pessoas que já têm mais de 65, 70 anos, o isolamento social é uma causa, é um risco aumentado. A poluição do ar e aquela questão da visão, né, a perda da visão não tratada. Então, isso olha como existe uma quantidade grande de situações que nós podemos intervir efetivamente. Esse artigo aqui, de 2024, publicado em julho, que eu disse para vocês, Lancet, ele falou que quase 50% dos casos de Alzheimer são preveníveis. Seguinte, então, nós podemos atuar. Quero falar de alguns desses, especificamente o isolamento social, como um fator que entra, então, dentro daquele título, né, que é o social, aquela visão social. Vejam o mal que faz, pode passar o próximo, o mal que faz para o corpo e para a mente, a solidão e o isolamento social. Elas uma faixa de mão dupla, tá? É uma via de dupla mão. Ali, o isolamento social está intimamente ligado à solidão. Então, veja o que eles podem causar. Primeiro, alterações de comportamento. As pessoas que geralmente vivem sós ou se isolam, elas aumentam o peso, quase sempre. Se alimentam mal, são sedentárias, aumentam o peso. Algumas poucas diminuem, mas a maioria já fica gorda. Não se movimentam. Abusam do álcool ou do cigarro. E tem, por isso, uma menor aderência o quê? Aos remédios que estão tomando, os tratamentos que estavam sendo feitos, elas vão abandonando. Não vão fazendo exames, não vão procurando recursos médicos. E isso, olha o que acontece do lado de cá, o resultado. Aumenta o risco de ter doença do coração, aumenta o risco de infarto, derrame cerebral, aumenta o risco de demência. A mesma coisa, o isolamento social, a solidão, também leva a alterações psicológicas. As pessoas desenvolvem ansiedade, angústia, transtornos alimentares, depressão, fobias, tudo em decorrência de estar em sós, de não ter ninguém que as veja, que as ampare, que as escute. Do lado a seta vem para o lado de cá e pode causar as mesmas coisas. E, por fim, as alterações fisiológicas. Parece mentira, mas esse estado emocional adverso aumenta os processos inflamatórios, todos os órgãos. Como a inflamação está por trás de quase todas as doenças que existem, então também está por trás da gênese das demências. Altera o eixo neuroendócrino e altera o sono. Então, um simples fator, não é simples de jeito nenhum, mas um fator desses pode ocasionar terríveis alterações no ser humano. Seguinte,
Vamos ver aqui. Isso eu botei rapidamente para vocês. Já há algum tempo a gente está começando a falar que existe uma relação entre intestino e cérebro. Não existe? Cada vez mais, olha aquele desenho ali, ó. Então, não é a microbiota intestinal, ela tem uma relação íntima e direta também com o sistema nervoso central. Seguinte, o que há de conceito hoje? Primeiro, a microbiota intestinal desempenha um papel regulador das funções imunológicas. Nosso sistema imunológico pode ficar mais alerta ou menos alerta, dependendo de como está o equilíbrio das nossas bactérias, fungos, vírus que estão dentro do nosso intestino. Alterações metabólicas, neurológicas do nosso organismo. Tá? Não é, olha aqui, tanta verdade, isso aqui está lá no livro, que há um aforismo na ciência que diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Verdade? Isso se pesquisa há muito tempo, também é uma via de mão dupla. Hoje já está tão avançado esse estudo que já estão sendo feitos medicamentos. Primeiro, a alimentação, é óbvio, que é o chamado pré-biótico. Tudo que nós pudermos utilizar para estimular a nossa flora e fazer um bom funcionamento vem da alimentação equilibrada, adequada. Mas também, paralelamente, a indústria farmacêutica vem produzindo medicamentos que são chamados probióticos, que já, dependendo daquelas cepas, determinadas cepas isoladas, tem mais benefícios para a memória, tem mais benefícios para o sistema imunológico. Então, hoje está se avançando muito nisso. Seguinte, e também há um link, vejo que diz aqui, estudos em laboratório e clínicas mostram que é um dos meios mais eficazes para ativar os processos, olha, de proteção, reparo e rejuvenescimento das células. Então, uma boa microbiota, um equilíbrio alimentar que leve a um equilíbrio do intestino, pode reparar até rejuvenescer as células. O contrário também determina o risco. Isso faz com que ocorra o quê? O desequilíbrio, a lesão, né, das células cerebrais e aumenta o risco de demência. Seguinte, então falei algumas coisinhas, pode ficar nesse aí. Outra coisa importante que a gente tem que ter na cabeça, existem os fatores de risco para qualquer doença, mas também existem os fatores protetores. Então, eu já falei isso algumas vezes, já escrevi em outros livros, que essa questão do contrário, a antítese, né, do isolamento social é a convivência social, é se socializar, é estar em grupo. Vocês já ouviram falar, às vezes eu acredito nas 5 zonas azuis do mundo, que são regiões do mundo em que há um percentual maior de pessoas com 100 anos, e lá há um menor número de doenças, as pessoas têm mais qualidade de vida e tudo mais. São 5 regiões do mundo. E já foram feitos estudos alguns anos atrás, no início dos anos 2000. Em 2022, por aí, 21, 22, o mesmo pesquisador voltou a essas regiões e reforçou uma série de verdades, né, que ele conseguiu obter dos benefícios da socialização. Então, ele colocou numa das conclusões aqui que, à medida em que os laços que se criam sejam fortes e afetuosos, tanto nas relações conjugais ou sociais, estas pessoas que conseguem manter ao longo da vida fortes laços afetivos, especialmente afetivos, no meio em que vive do trabalho e no seu lar, têm uma condição de saúde global geral melhor. E com isso, menos riscos. Tem determinadas regiões aqui dessas 5 zonas azuis, especialmente na Itália, que não existem clínicas geriátricas. Não existe. Não há demência de Alzheimer. É raríssimo. E são locais de alta, né, de uma longevidade significativa, pessoas centenárias. E não tem. Seguinte, o que mais chama atenção nessas 5 zonas azuis é que uma delas fica nos Estados Unidos, uma delas fica na Califórnia, dividida por uma grande avenida, que de um lado fica o tal local Loma Linda, que é uma região ali de pessoas de uma igreja evangélica que vive em comunidade, do outro lado é o povo americano normal. Os índices, o desequilíbrio que irá entre os índices de saúde de um lado para o outro são assustadores. Um mostra o fracasso da dieta americana, que é a principal causadora das doenças cardiovasculares, e do outro lado, os cuidados que essa comunidade tem
vivem mais, têm maior qualidade. Então, tudo por hábitos de vida, gente, que estão disponíveis a qualquer um de nós fazer. E outro grande estudo que fala deste fator protetor, convivência social harmônica, socialização, é esse que eu já falei inúmeras vezes, que é o mais robusto de todos os estudos, que é o Harvard Study of Adult Development, lá de 2017, e esses estudiosos, especialmente o Dr. Robert Waldinger, que é o psiquiatra coordenador, ele diz que o que descobrimos, tem muitas conclusões, tem muita coisa, está no livro, está na internet, é que nos casos das pessoas mais satisfeitas com seus relacionamentos, de novo, a questão de estarem bem no relacionamento, mais conectadas ao outro, o seu corpo e o seu cérebro permaneciam saudáveis por mais tempo. Então, esta fórmula tem que ser com muito esforço encontrada e buscada. Não é uma pílula que eu tomo todos os dias que eu passo a conviver bem com meu vizinho, que eu passo a aceitar as dificuldades alheias, as adversidades da minha vida, com naturalidade, sem que me afete. Isso é uma questão, sem dúvida, que é cultural. Mas o convívio social é grande ajuda para a longevidade, tá? Seguinte, então, fatores importantes protetores. Outro fator muito importante, gente, isso aqui é essencial, que é a chamada reserva cognitiva. Lá tem naquele desenho um cérebro. Em volta dele está cheio de coisas que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Vocês imaginem aquelas crianças lá na primeira infância, começaram a estudar, ampliaram cada vez mais a capacidade de aprendizado, chegaram na vida adulta, continuaram estudando, continuaram ampliando sua cognição, adquirindo informações, conhecimento, aumentando cada vez mais, né, essa reserva cognitiva, sua memória, principalmente a memória semântica, cada vez acumulada de conhecimentos, e chegam na velhice com esse acúmulo. Essas pessoas têm inúmeras chances, muito superiores aos outros que não passaram por isso, de terem essa proteção cerebral e não desenvolverem a doença. E se desenvolverem lá muito próximo do fim da vida. Então, reserva cognitiva, atividades desenvolvidas ao longo da vida, como a educação, o trabalho, a participação regular em atividades sociais. Vejam, vocês, não é só estudar, não é só a parte intelectual, mas essa parte do próprio trabalho, que também te traz cúmulo de conhecimento, atividades sociais, ou que exijam a estimulação cognitiva, aumentariam a resistência à demência de um indivíduo. Olha que recurso que a gente tem. Seguinte, ainda dentro dessa reserva cognitiva, agora, em janeiro deste ano, 2024, nesse jornal da Geriatric Psychiatry, tocar música, olha só, pois essa atividade está associada a uma melhor cognição na vida adulta. Essa autora que fez esse estudo, ela disse que tocar um instrumento musical está associado a uma melhor memória de trabalho e uma melhor memória executiva. Da mesma forma que cantar melhora a função executiva. Memória do trabalho é a memória mais importante que a gente tem. É a memória que faz com que nós precisamos de conhecimento de certas questões para executar um fato, um ato, uma atitude. Eu, hoje, à noite, tenho essa live. Eu sei que desde ontem, da semana passada, eu tenho essa live. Eu tinha que estar preparado. Eu tinha que saber que eu tinha que chegar mais cedo do consultório, chegar na minha casa, instalar as coisas. Eu precisava de algumas informações para que acontecesse isso. Depois de terminada essa live, essas informações, elas não importam mais. Elas passam, então, são informações importantes para executar um fato. E isso, os idosos portadores de Alzheimer, demência, eles perdem muito essa memória. Então, eles se desorganizam, eles não sabem nem que roupa vão colocar, não se dão conta que está frio, que tem que usar uma roupa tal, e não esquecem, se desorganizam muito e não conseguem cumprir com aquilo que teoricamente seria até fácil aquele ato, aquela atitude. Sair de casa, ir no supermercado, numa farmácia, não consegue. Então, vejam como é importante o trabalho cognitivo, o trabalho, as relações sociais, a educação, e aqui eles colocam tocar música, tocar um instrumento e também cantar. Próximo, e tem aqui sono, outro fator de proteção, ou outro fator, né, de risco. Por que eu boto ele aqui no fator de proteção? Acredita-se que uma das funções essenciais do sono na espécie humana é reduzir a deposição
das proteínas tóxicas no cérebro. Não falei para vocês qual é a fisiopatologia clássica, mas todo mundo já ouviu falar no Dr. Alois Alzheimer, que deu o nome dele, né, sobrenome dele é essa doença. Ele lá em 1900 e no início dos 1900, ele era um médico, patologista, geriatra, um monte de coisa, e ele tinha uma paciente que estava desenvolvendo perda de memória, ela morre cedo ainda na vida, antes de 60 anos, ele vai lá e abre, não, ele era também patologista, olha o cérebro, examina o microscópio, vê que tinha umas coisas lá, uns emaranhados, umas alterações, umas placas, chamada placa senis, e ele chamou que essa proteína, beta-amiloide, se depositava no cérebro e deu o nome de a doença que tinha aquilo ali com o nome dele. Tá? Então, um estudo publicado nessa revista em 2020 revelou que o sono prejudicado ou não reparador, não necessariamente o número de horas, alguns estudos falam de no mínimo 7, 8 horas, mas o mais importante é que ele seja reparador, está associado a uma maior taxa do acúmulo dessas proteínas no cérebro. Então, se nós temos insônia, a gente luta bravamente para poder dormir, temos que ter muita preocupação em procurar um sono adequado. Seguinte, da mesma forma, dormir sob indução de benzodiazepínicos e medicações do grupo Z, né, os opidens da vida, os oplicona, também aumenta essa chance, aumenta o risco de demência. Está uma sinuca de bico, tem que cuidar. Uma outra questão importante é a apneia obstrutiva do sono, que é a condição médica mais prejudicial, porque pode elevar o risco de doença de Alzheimer em quase 30% dos casos. Então, quem ronca muito, quem faz apneia, procure recursos, tá? Ao nosso alcance, nós removermos esse risco. Próximo, ligeiro para dar tempo de falar. Olha esse aqui, gente, dentro da questão da proteção. Olha esse velhinho, quantas vezes, né? Que? Como? Então, as pessoas em volta cansam, né? A TV lá, as alturas, ninguém consegue falar e ele fica naquilo, ele não vai buscar ajuda. E isso traz sérios problemas. Vocês não imaginam o quanto a perda auditiva bloqueia. Aqui tem um estudo que eu sabia disso, mas eu não sabia por que exatamente que acontecia. Ela compromete as conexões lá nas sinapses, ela compromete as conexões sinápticas, a perda auditiva, porque tu para de ouvir, tu para de estimular, porque é um órgão do sentido importante, e além disso, tu te isola, tu para de te envolver com as coisas, para de raciocinar, de planejar, de se organizar, tudo por causa de uma perda auditiva. Então, um dos estudos mais recentes, que é a Hora de 23, publicado aí no JAMA, os autores desse estudo descobriram que idosos com maior gravidade de perda auditiva tinham maior probabilidade de ter demência. E, por incrível que pareça, a colocação de um aparelho é fator preventivo. Seguinte, basta ultrapassar aquelas dificuldades da zumbido, da tontura, da isso, daquilo, e ficar com o aparelho. Tá? E aquilo que nós já falamos, né, gente? Temos que nos alimentar bem, temos que fazer exercício, temos que controlar o peso, temos que tratar a hipertensão, diabetes, tentar fazer o possível para entrar na remissão da depressão e evitar a poluição. Tudo isso pode nos ajudar do ponto de vista, né, biopsicossocial. Seguinte, vamos ver onde é que a gente entra. Então, vamos... olha que interessante esse estudo publicado em 2022, que fala daquelas doenças psiquiátricas que as pessoas têm, a ansiedade do início da vida, a depressão numa fase jovem da vida, o transtorno bipolar, né? Afetivo bipolar, esse é um dos mais importantes que influencia o futuro, a esquizofrenia. Então, eles viram que os transtornos mentais no início da vida podem melhorar as condições neurodegenerativas e prolongar a nossa vida, se tratados a tempo. Agora, as associações desses transtornos, se não tratados adequadamente, eles vão aumentar a chance de ter Alzheimer. Principalmente esse que eu citei para vocês: estresse pós-traumático, esquizofrenia, o transtorno bipolar, ansiedade e depressão. Lá na vida jovem ainda. Isso pode repercutir se continuar acontecendo ao longo da vida. Próximo.
Bom, então vamos entrar um pouco nessas questões agora, nas nossas espíritas e espirituais. Eu recentemente li esse livro, ganhei há muitos anos atrás, não sei se vocês já leram, um livro da uma escritora americana, O Médico de Homens e de Almas, um dessa grossura aqui, um livro maravilhoso, conta de São Lucas, tá? Na verdade, era Lucano o nome dele, era Lucano, que é o nome correto, ele só passou a se chamar São Lucas depois que ele começa, então, a pregar. Então, lá pelas tantas, ele diz: sabe-se que a doença de um homem não pode ser separada daquilo que ele é e do seu ambiente. Então, São Lucas, olha, gente, ele viveu na época do Cristo, ele só não chegou a conhecer o Cristo, mas ele viu a estrela de Davi, ele viu o nascimento do Cristo de longe, ele depois conheceu Maria, Nossa Senhora, e foi e começou a pregar, e ele era o médico daquela época, com todas as dificuldades e carências, né, do entendimento na medicina hipocrática ainda, ele era um precursor da medicina integral, porque ele já falava da ação da mente, dos sentimentos, da mágoa, do rancor, sobre o corpo físico. Então, ele já dizia isso, a gente não pode separar a doença que a gente tem de como a gente é, do que a gente é, porque o que nós somos, o nosso psiquismo, o jeito que a gente é e funciona, é a causadora principal das nossas doenças. Seguinte, então, os sentimentos e as emoções na visão espiritual vêm, algumas décadas para cá, crescendo muito em interesse, ocupando espaços muito importantes, até mesmo no estudo TIA. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Gente, não é, essas coisas não passavam pela nossa faculdade. Na minha formação médica, energia, vibração, imagina isso, pensamento. Não tem, hoje não tem, hoje é o contrário, tu não pode passar por cima disso, deixar escondido de novo embaixo do tapete. Então, gratidão, perdão, empatia, otimismo, hostilidade, raiva, culpa, negativismo, padrões de pensamento, hoje a gente fala de energia, de vibração, de sentimentos, emoções, né? E isso está relacionado ao adoecimento humano cada vez mais, né? Olha as várias emoções que estão ali, ó. Qual dessas aqui, né? A rosinha aquela, tá? Parece a mais equilibrada, né? Seguinte, um dos pilares essenciais que sustenta o nosso entendimento, né? Que dá um substrato científico a esse nosso paradigma espírita, né? Que a nossa querida doutora Marlene sempre defendeu, é de que o perispírito, que é um entendimento essencial que surgiu com Kardec, não se tinha esse nome, não se tinha esse conhecimento até ele chega e traz esse conhecimento, depois é ampliado através dos demais. Então, é através desse perispírito, desse outro corpo, dessa outra vestimenta desse corpo físico, que vai acompanhando todas as nossas encarnações e armazenando lá, em um dos seus 4 corpos, as experiências, vai acumulando tudo na sua constituição, todas as experiências desse espírito. Então, ao longo do tempo, nós temos uma bagagem cada vez maior. Então, veja, a sede perispírito é a sede das nossas faculdades, da nossa intelectualidade, é a sede dos nossos sentimentos, da inteligência, utilizada, né, para o bem ou para o mal, da memória. E nós sabemos que em cada encarnação, ela vai trazendo aquilo que é necessário para aquela próxima encarnação. Muitas questões já foram resolvidas nas anteriores, mas nós trazemos necessidades que precisam ser revistas nas seguintes. Próximo. Então, vocês sabem disso. A gente tem que repetir, reforçar, para que vocês entendam que existe um substrato, existe uma base. Eu consigo explicar para vocês como é que se dá, por exemplo, nós já vimos na Covid, como é que se davam as infecções da Covid, não é? Nós temos uma base que vai usando, temos uma explicação fisiopatológica para muitas, inúmeras doenças. Por exemplo, os vetores, os agentes causadores são os micro-organismos. É só nós entendermos que uma infecção bacteriana pulmonar baixa se dá por aspiração das próprias bactérias, que geralmente estão dentro da nossa flora, oral, da via oral, da nariz, mas que existem barreiras imunológicas que impedem que elas progridam e venham causar infecções. Mas por A ou B motivos, por estresse, por alguma debilidade, por uso de alguma medicação que nos diminui o nosso sistema imunológico, por infecções virais, essas barreiras, elas não sustentam, não suportam, e a bactéria
S causa uma infecção nos brônquios, causa nos brônquios ou no parênquima. Então, nós conseguimos explicar as etapas. Um vírus que se pega numa transfusão sanguínea, que vai causar uma hepatopatia crônica, pode desenvolver uma hepatite ou um câncer. Então, há uma explicação, uma fisiopatologia. E como é que nós podemos explicar que as doenças se instalam no corpo humano também, através das bases vibracionais, energéticas e sutis? A gente vai explicar por esse entendimento que os sentimentos, os nossos sentimentos e as escolhas de nós próprios, ao nível do nosso corpo mental, um dos envoltórios desse perispírito, que ocupa o espaço da mente, que produz os sentimentos, e dependendo do nível de evolução de cada um e da questão transitória que cada um está, vai produzir sentimentos bons e ruins. Então, a nível de corpo mental, há esta produção de sentimentos que são convertidos em quê? Em pensamentos. Esses sentimentos, eles se convertem em pensamentos. Esse pensamento, eles transitam pelo perispírito, vindo lá da profundeza do corpo mental, que é o corpo sutil mais próximo do espírito, e ele caminha, né, numa velocidade sem fim, e ele vai até a parte mais externa desse envoltório do nosso corpo, onde ficam os nossos centros de força, onde está o corpo vital ou duplo etéreo, e aí esses pensamentos, gente, eles se transmutam em estímulos neuroquímicos. É como se o pensamento fosse lá e ativasse células, neuromediadores, e que começasse, então, a atuar no sistema nervoso, atuar no sistema glandular, no sistema imunológico, e alcançando todas as células do corpo físico. É assim que acontece. Isso é uma energia, como se na foto do lado que vocês estão vendo que está em movimento, uma energia que nós não enxergamos, mas que acontece da mesma forma dentro de nós por esse mecanismo e leva a adoecimento. Se esse estímulo neuroquímico, ele vem carregado de pensamentos ruins, de raiva, de culpa, de indignação, de hostilidade, de ódio. Ele vai fazer esses estímulos neuroquímicos, vão desestabilizar o nosso sistema nervoso, glandular, imunológico. Seguinte. Então, aqui eu mostro assim, ó, lá em cima estão os sentimentos que se dão a nível de corpo mental, vai muito da nossa evolução. Quanto mais evoluídos estivermos, com certeza, os nossos sentimentos são mais elevados, são melhores. Mas isso não impede que, momentaneamente, a gente possa ter um ataque de raiva, de indignação. Nós desestabilizamos o nosso equilíbrio também quando isso acontece em nós. Então, os nossos pensamentos, como diz ali embaixo, é a base de toda a nossa energia mental, vai depender da nossa vontade, para que a gente modifique hábitos, atitudes da nossa vida ou não. Então, está tudo interligado, e isso acontece frequentemente a todo momento a gente. Próximo. Então, é como se esse desenho aqui, ele está assim, não muito nicho, porque foi uma foto que eu bati, nunca me esqueço, fui numa jornada lá em Pernambucanas, lá, e vi um dos colegas nossos projetando. É bem assim, vocês imaginem como são os nossos envoltórios do nosso corpo. O azul é o espírito, tá? É o que tem de mais sutil que existe. Mas esses corpos, aonde fica o perispírito, alguns desses corpos estão mais próximos do espírito. Está ali o corpo mental. Há aqueles corpos intermediários, o causal, é onde normalmente guardam-se todas tem, acho que está num dos livros lá de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que fala sobre ali toda a sujeira nossa, todas as coisas ruins ficam armazenadas nesse corpo causal. O astral, aquele corpo que se desprende, e o duplo etéreo, que está ali quase no corpo físico, onde, né, a medicina chinesa trabalha, né, os chakras, os pontos de acupuntura. Então, isso tudo, gente, é uma dinâmica imensa, tudo está interagindo, tudo afeta, né, o que pensamos, como agimos, afeta o espírito e afeta o corpo. Numa rapidez, assim, que não tem nem como saber de tão rápido que se dão isso.
Seguinte, então, essa fisiopatologia energética, sutil, também pode explicar por que adoecemos. Não é só um germe que nos contraímos, não é só uma doença autoimune, um trauma que gera uma lesão num tecido que faça adoecer, mas isso nos faz adoecer também. Então, os sentimentos e as emoções na visão espiritual, continuando, basicamente é o que nós entendemos, que as imperfeições da alma parecem originar o que? Esses desequilíbrios energéticos. E levam ao surgimento da maioria das doenças orgânicas mentais do ser humano. Então, aquele equilíbrio de produzir sentimentos bons, pensamentos bons e atuar no equilíbrio das células e todos os órgãos, acontece na gente. Mas será que acontece sempre, o tempo todo, a maior parte das vezes? Quase nunca? Será que, no lugar destes sentimentos, o que realmente a maior parte das pessoas está produzindo estímulos através de pensamentos ruins, de sentimentos de vingança, de ódio, de contendas familiares, de revolta, e aí produzindo, né, o quê? Os pensamentos, essa energia e a vontade imensa de ver aquele perder, de ver aquele, né, se arruinar, acabam levando a si próprio, os maiores danos. Recrudescem-se as doenças físicas. As pessoas desenvolvem as suas doenças mentais, especialmente as depressões, as ansiedades. Tá? Seguinte, é a hipertensão que não controla, o diabetes que não equilibra. Então, nós podemos, dentro desse entendimento das imperfeições da alma, dos padrões de motivações espirituais, também, ou causas. A doença de Alzheimer, ela não poderia ser diferente de qualquer uma outra enfermidade, pois, como diz aqui, a mesma pode perfeitamente ter origem aonde? Nos nossos conflitos que nós trazemos das vidas pregressas e aqueles que perpetuam ou são adquiridos nesta vida presente. Assim como quase todas as outras doenças, é preciso levar em conta esse entendimento que eu falei para vocês do perispírito. Porque a cura do corpo físico, isso daqui, está diretamente subordinado o quê? Ao equilíbrio, a cura desse envoltório espiritual. Próximo. Então, ainda dentro desse entendimento das causas espirituais, o que o Espírito nos diz? O que o Espiritismo nos diz? Ele nos ensina que saúde, eu falei lá no início para vocês, né? Não é mais aquele modelo biológico antigo, que as peças elas são independentes uma da outra, elas não conversam no corpo físico, óbvio que não é assim, tudo hoje interage. Então, o Espiritismo vai falar que saúde é esse estado completo de bem-estar biopsicossocial e espiritual. E mais recentemente, alguns colegas nossos vêm falando que saúde integral tem uma relação intrínseca com moral. Hoje já se fala em enfermidade moral, que seja, o que seria isso? Seriam as causas atinentes à disciplina dos sentimentos. Eu tenho os meus sentimentos totalmente indisciplinados, não estou nem aí, eu desejo mal, eu né, eu convivo muito, o meu pensamento é muito pessimista, sou negativista, etc. Eu acumulo mágoas, ressentimentos, então eu não tenho disciplina, eu não cuido dos meus sentimentos, eu vou gerar uma enfermidade, basicamente na minha moral. Então, enfermidade moral pode ser uma resposta, veja, subjetiva, afetando o comportamento, o relacionamento com os outros. Então, vai envolver muitos valores que tu tem, os teus sentimentos, as tuas atitudes. E vão ter prejuízo para ti e para o outro, gente. Vivendo numa sociedade em que teus valores morais são contrários, né? A moral do Cristo. Então, tu imagina como é. Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter, por ser mais ou menos vulnerável, tu vai desencadear as tuas doenças, senão as físicas, principalmente aquelas que mais te aprisionam, que são as doenças mentais. Próximo. Então, nós temos aqui esses queridinhos neurônios. Eles estão bonitinhos, não são? Eles estão sorrindo. Eu olho para cá, estão sorrindo.
Então, os estados emocionais felizes ou infelizes da nossa alma são transferidos para a estrutura mental das nossas células, que estão nos nossos órgãos, que são vinculados aos nossos chakras. Não é? Está tudo ligado, gente. Claro que, graças a Deus, André Luiz nos deixa nos deixa assim, mais seguros um pouco. Não é um dia que eu estoure, não é uma briga que eu tenha, não é um dia que eu não consiga controlar, né, a demanda tão grande da minha vida de estresse, de problemas, que eu vou desestabilizar tudo. Mas esses neurôniozinhos que estão alegres, eles vão ficando tristes, eles vão perdendo a alegria. Isso, simbolicamente, quer dizer o quê? Estão sendo bombardeados constantemente por aquela vida cruel, triste, depressiva, insatisfeita, né? Sem ânimo, sem olhar para frente, com vontade de modificar a sua vida, mantendo, né, os hábitos tão negativos, aqueles sentimentos que nunca foram modificados, a rigidez de caráter, de decisões que a pessoa nunca aceitou rever, ela aumenta o risco, gente, de desenvolver doenças as mais diversas, especialmente o Alzheimer. Seguinte, então, aí que a gente fala que algumas dessas motivações que podem levar uma pessoa a ter demência são baseado nisso. Um pensamento destrutivo é aquele pensamento que está desregulado, que vai produzir estímulos para as células, para o sistema endócrino, neurológico, imunológico, não vão produzir estímulos normais que equilibrem. Então, um pensamento destrutivo, um sentimento doentio, desequilibrado, veja, praticados ao longo de uma vida. Isso, é aquela característica daquela pessoa que está envelhecendo assim. Foi assim e chegou à velhice desse mesmo jeito, continua com caráter rígido, continua com atitudes rígidas, não aceita, não modifica, ele tem um risco maior de desenvolver a doença. E isso que explica também a ciência. Vamos lá, o que a ciência tem colocado para nós? Vamos ver se é nesse próximo. Seguinte, ainda aqui, ó, dentro desses casos de rigidez de caráter e de decisões, tem-se observado que pessoas que apresentam um elevado grau de culpa, que se cobram demais, que têm, né, como diz ali, uma relação exagerada, autocobrança e doentia em relação aos eventos da vida, e que são muito autoritárias, têm uma personalidade muito rígida, que não aceitam as perdas, né? Que não sabem lidar com as dificuldades. Essas pessoas têm mais tendência a desencadear e evoluir com a doença. Por quê? Aí a ciência vai mostrar o seguinte, aqui eu trouxe alguns estudos breves que mostraram, lá em 2020, esse estudo feito pela Alzheimer Disease International, vejam o que diz aqui. Evidências científicas têm afirmado que indivíduos que cultivam emoções negativas, né? Aquele exemplo que a doutrina falou, que a André Luiz falou, ao longo da vida, assim como que optam por uma postura de ser hostil, rebelde, negativista, em relação a si e aos outros, estão mais propensos a desenvolverem o declínio cognitivo, que é um estágio que antecede o Alzheimer. E vejam esse de 2015, que é um pouco mais antigo, a mesma coisa, fala em pensamentos, aquela pessoa que tem crenças negativas sobre o envelhecimento, que por achar, por ver, pelos modelos que vive, e não quer envelhecer e acha que a velhice vai ser um período só de perdas, né? Essa pessoa já, só de imaginar isso, ela já tem um risco maior de desenvolver a demência. Próximo. Esse estudo aqui de 2007, comparado com o de 2021. São dois estudos muito parecidos. Um foi feito lá em 2007. Foi estudado pessoas com perfis de negatividade, de estarem sempre experimentando emoções negativas, classificadas como neuróticas. O neuroticismo, que é um grau existem scores, no livro eu coloco, especifico mais, qual seria então a classificação desse neuroticismo num score de valores. Mas as pessoas que têm um alto score de neuroticismo é um forte indicador de estarem tendo sofrimento psíquico e terem risco maior de desenvolver perda da memória e podem evoluir para Alzheimer. E agora, em 2021, veja esse outro extenso estudo, ele praticamente confirmou isso. A
personalidade está associada ao risco de demência? Essa era a pergunta. Uma investigação de muitos estudos, por mais ou menos 15 anos após esse de 2007, muito famoso esse estudo, publicado nessa revista Neurologia, os pesquisadores forneceram uma síntese quantitativa das associações, vejam, prospectivas entre traços de personalidade. As pessoas mais neuróticas, comparadas com as com maior extroversão, mais abertas, com maior amabilidade, mais conscienciosas, estas tinham incidências menores da doença de Alzheimer. Níveis mais baixos, pessoas menos extrovertidas, as pessoas menos abertas, com menos agradabilidade, foram relacionadas a maior risco de demência de Alzheimer. Então entram essas características nossas, esse psiquismo nosso, esse nosso modo de ser, de avaliar, de ver o mundo, de reagir, de se correlacionar, isso tem muito a ver com os riscos de desenvolvermos as condutas. Próximo. Outro muito importante fator que eu coloco dentro das questões emocionais ou espirituais é a questão da depressão. Aqui esse desenho, são várias imagens que tem de pessoas que eram... É muito legal. Essa senhora está velhinha, vocês viram ali, ela está num banheiro, provavelmente numa instituição asilar. Ali ela tem a cuidadora, tem, né, um andador, e ela está se olhando no espelho e está se enxergando que há 50 anos atrás ela era uma enfermeira, jovem, né, independente. E hoje ela está velha, dependente. E isso, gente, essa não aceitação das modificações e transformações físicas, então aí entra a depressão, como diz ali, então, indivíduos que não aceitam as modificações e transformações físicas, emocionais e sociais próprias do processo natural do envelhecimento, tornando-se, a partir daí, hostis, etc., essas pessoas têm um risco aumentado de desenvolver a demência. Então, a depressão hoje é um fator bastante considerado. Seguinte, então aí nós vamos lá para ver o que a ciência tem trazido. Aqui em 2013, mostra que depressão após 50 anos, principalmente a depressão não tratada, é um fator de risco para Alzheimer. E outro em 2011, a depressão pode acelerar o processo de envelhecimento porque ela afeta lá dentro das nossas células uma partezinha importante chamada telômero, que são diagnosticadas. A associação persistente entre demência e depressão, diagnosticada no início da meia-idade, sugere que a depressão pode aumentar o risco de demência. Se ela for tratada, equilibrada, resolvida, menos. Mas se ela continua, mesmo com todos os recursos que tem de tratamento hoje para depressão, muitas vezes não se consegue tirar o paciente desse estado de melancolia, de total anedonia, que não tem o que faça para melhorar. Seguinte, está terminando, tá? Estamos no fim. Então, é mais só para reforçar como isso, como essa verdade que nós temos lá, séculos já falada, milênios já falada, reforçada, né, com as obras básicas, mais do que reforçado com as obras de Chico Xavier, principalmente na psicografia de André Luiz, reforçam os estudos mais recentes. Os estudos mais recentes estão reforçando aquilo. Aqui em 2021, essa revista brasileira até que faz estudos do envelhecimento, uma revista nossa aqui no Brasil, mostrou que níveis elevados de propósito de vida tendem, as pessoas que têm mais propósito, mesmo velhinha, doente, limitada, com perdas, ainda têm propósito, elas são mais resilientes. Não é? Então, elas são menos neuróticas, elas não são sós, elas não têm o problema do isolamento social. Ao contrário, leva ao aumento do risco de demência. Em contrapartida, altos níveis de extroversão e de integração social, como a gente viu naquele estudo anterior, diminui o risco de demência. Tá, gente? Então, propósito de vida, autorrealização, crescimento, sempre buscar isso, a própria autoaceitação, determina com que os sentimentos que nós temos são sentimentos melhores. Se eu me aceito, se eu entendo que a vida é isso, que é esse período necessário, a velhice com perdas mais ou menos, perdas e ganhos, que isso faz parte de um contínuo e que vai continuar depois do nosso desencarne. Isso faz com que a gente
desenvolva um mecanismo de entendimento e compreensão e não se fique revoltado, por exemplo. Evita um sentimento tão ruim que é a revolta. Seguinte. Sabemos, né, que as obsessões podem ser causas. As auto-obsessões nada mais são do que isso que a gente falou, gente. A pessoa não quer mudar, os seus pensamentos são rígidos, a sua personalidade é assim. Então, ela se auto-obsessiona. As obsessões, seguinte, rápido, nós já vimos e lemos muito sobre isso aqui, tá? Emmanuel falando para o Chico que a crítica inveterada, a inconformação, a inveja, o desrespeito, a desesperação e a avareza, isso daqui originam variados tipos de crueldade silenciosa, com os quais atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Então, somos nós que permitimos que as obsessões mais agressivas, mais prolongadas, determinem em nós a doença mental. Próximo. Então, aqui há uma explicação que esses quadros demenciais, eles podem ter início, sim, quando essa relação do encarnado com o desencarnado é intensa e prolongada. Porque é a nível de corpo mental que se dá a indução, a influenciação muito negativa sobre aquela pessoa mais debilitada. Ao desequilíbrio desse centro, a pessoa começa, né, a delirar, a ter alterações de comportamento, se deprimir profundamente, e claro que pode desenvolver a demência. Próximo, estamos finalizando. Há outros entendimentos também espirituais, que é esse aqui, ó. Essa patologia pode, por vezes, exercer um papel de auxílio ao espírito encarnado, como uma doença auxiliar de espírito. Quantos casos, gente, eu já presenciei, nesse livro, é uma homenagem à minha mãe, que eu faço esse livro, que ela teve demência senil, e eu sempre conto essa história, que a minha mãe é uma pessoa que ela tinha 2 medos na vida dela, dos grandes temores, que era ao envelhecer, ficar enrugada, pelancuda, aquelas coisas, bobagem, mas ela tinha medo horrível disso. E ela perder alguém, um filho. Ela achava a maior tragédia da vida dela. Então, a minha mãe envelhece, perde um filho, meu irmão morre, deixa um infarto, meu irmão, daí deixa 2 filhas pequenas, e ela, antes do meu irmão morrer, ela já estava magra, velha, enrugada, mas ela desenvolve a demência antes disso. E ela começa a apagar todas essas lembranças, ela não sofre com a perda do filho, e ela se aceita, aquelas características dela da velhice. Eu vejo aqui como... Por que ela alcançou isso? Porque a minha mãe ela era uma pessoa muito boa, sempre foi. Ela era uma pessoa assim, que praticava aqueles atos de caridade com as amigas, com as vizinhas, com as parentes. Eu nasci em Santa Maria, uma cidade que é um grande centro médico, e os meus tios, irmãos da minha mãe, tudo moravam para Santa Rosa, lá para a Serra, que não tinha esses recursos, então eles vinham tudo para Santa Maria. Adoeciam um parente, seja qual for, vinham para a nossa casa em Santa Maria. E a minha mãe sempre abrigou os parentes, e ela tinha uma amizade muito grande com vizinhos, aos quais ela cuidava como se fosse sua mãe, uma coisa de louco como ela foi boa. Então ela teve seus méritos para não ter sofrido a perda desse filho e essas alterações físicas dela. Próximo. Também vejo que pode, o Alzheimer está incluído frequentemente dentro das provas, né? Sejam elas solicitadas pelo próprio espírito, ou sejam situações, né, compulsórias e que vieram e que tinham que passar. Tá? E aí nós temos inúmeros exemplos da necessidade dessa doença se manifestar na vida daquela pessoa, com aquela família, né, para aquele espírito experienciar e seus familiares. Próximo, vejam como é... Olha, isso aqui eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja se não é uma prova, né? Olha, tu aceitar isso e tu saber que o teu espírito haver chegado a certo grau de elevação e nada obstante desejoso de adiantar-se, mas solicitar uma missão, uma tarefa a executar pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Está lá no Evangelho. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de uma alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã
as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Há muitos desses casos que se encaixam aí dentro da visão espírita, né? Próximo. Independente de qual seja a causa, independente do nosso pai, mãe, ou familiar ter sido essa pessoa de personalidade rigorosa, rígida, né? De ter tido nesta vida uma dificuldade muito grande de enfrentar as perdas, de não ter reagido diante do declínio físico, da velhice, de ter tido, sim, ruminado pensamentos ruins, mesmo que ela não esteja nesse grupo, ou que esteja em muitos outros casos vistos nas famílias, mas o pai era uma pessoa boa. O pai, a mãe nunca fizeram mal a alguém, sempre foi otimista, sempre foi alegre. Nós temos que saber os porquês de, naquele caso, a doença ter vindo. Pode ser que seja realmente pelo aquilo que a gente viu, auxiliar do espírito, como prova solicitada pelo próprio espírito. Independente disso, para todos que estão hoje convivendo com a doença, a grande motivação espiritual é esta, como necessidade de aprendizagem por parte dos familiares e cuidadores. Porque são raras as exceções em que essa doença se instala e o portador dela morre em seguida. É muito raro. Hoje, com os recursos médicos que temos, essa doença começa aos 65, 70, 75 anos e dura quase 20 anos. E o pai ou a mãe o vô vai até os 89, 85, 90 com a doença, passando por todos os estágios dela, tendo aí pelo menos uns 15 anos de evolução. Então, aí nós vamos ver o quanto essa doença traz consigo essas necessidades. Vem inicialmente para aquele espírito que começa a perceber que com o tempo já não é mais a mesma pessoa, que vem precisando auxílio, apoio dos outros, no mesmo momento negando, ou se deprimindo porque acha que está com a doença, né? E daqui a pouco ele se dá conta que o diagnóstico é este, e aí começa todo um processo, que cada um reage de formas diferentes, mas que no começo, dos primeiros 4, 5 anos, ele é a testemunha do seu declínio, do seu desaprendizado. Como eu digo, e disse algumas vezes, escrevi no livro, começa a percorrer o caminho inverso pelo qual percorre uma criança. Começa a desaprender aquilo que já sabia. Então, nesse momento, toda a família está envolvida, os familiares e também o portador. O tempo de evolução da doença, né, com a limitação progressiva, com as confusões que ocorrem, com os esquecimentos, o apagamento quase que completo da memória das filhas, às vezes é a cônjuge ou o cônjuge que está lidando com isso, para depois, concomitantemente ou depois, entrarem os cuidadores profissionais. Próximo, Samir, já estamos terminando. Então, vejam como é árduo entender isso, como dentro de um planejamento reencarnatório, para aquele espírito, ele sabe que ele vai ter que experimentar isso aí. E os familiares também se comprometeram quando reencarnaram. Sabedores que são de que enfrentariam isso mais adiante. Então, a experiência de retornar à matéria, encarar uma doença degenerativa que ocasiona, ao longo dos anos, uma progressiva dependência de familiares ou de cuidadores, e após o desencarne, ou mesmo nas fases mais avançadas da enfermidade, entrar em contato com os sentimentos compartilhados em família. Vejam a complexidade da natureza desta prova trazida para aquela família, para que ocorra o quê? Que continuem se odiando? Que perpetuem a desavença na família? Não. A finalidade essencial é para que ali naquele lar, que muitos espíritos são devedores uns com os outros, provavelmente por convivências parecidas com essa doença em vidas pregressas, não foram bem-sucedidos, não superaram as diferenças. Então, aqui de novo, mais conhecimento, com mais amplitude da consciência para tentar acertar. Por isso que é uma prova importantíssima. Seguinte, eu digo, tenho plena convicção de que entre os diversos compromissos morais que nos comprometemos para realizar nesta vida,
Se estiver a convivência com essa doença em família, que muitas famílias vêm com outras situações de provas a enfrentar, que não é a doença, que são outras, mas quando é a doença e quando é essa, o que está acontecendo ali? Ali está sendo dada uma oportunidade de que se repare, de que se reajuste, de que acima de tudo se reeduque. O quê? Os sentimentos, gente. Não foi de graça, não foi um erro. Esses sentimentos precisam serem colocados à prova de quanto tu é capaz de amar aquela mãe que já não te reconhece mais, que tu tem que dar banho, que passa às vezes a noite em claro, que te retirou da tua rotina, da tua vida, que tu já tinha estabilizado e hoje tu tem que cuidar. Próximo. Então, essa reeducação do espírito, porque é para isso que a doença como prova vem, se dará à medida que o quê? Que a gente consiga reorganizar esses vínculos, tá bom? Principalmente do passado. Então, o aprendizado, o que esse aprendizado poderá proporcionar? Veja, que valiosa oportunidade do quê? De uma revivência e aperfeiçoamento dos sentimentos elevados, ou para uma renovação dos sentimentos doentios, ou para o exercício do perdão, do auto-perdão, da empatia. E olha esse, do sublime aspecto de renúncia, que muitas vezes as famílias precisam renunciar de certas demandas da sua vida pessoal e tem que se envolver com cuidado. E o mais próximo naquele momento é aquele pai, é aquela mãe viúva, né? É a avó. Tem esses familiares para cuidar. Seguinte. E isso eu coloquei no livro também, a liberdade de colocar questões que eu vi que são manifestações psicográficas ou mediúnicas de pessoas que já desencarnaram com a doença e retornam para dar informações de como é que era o mundo espiritual. Dentre esses 3 casos, esse caso me chamaram a atenção, esses 3. Primeiro, uma mãe idosa que teve a doença de Alzheimer, então ela vem numa sessão psicográfica e agradece ao filho que estava ali pelo cuidado, amparo amoroso que eles prestaram a ela, até momentos antes de sua passagem. E o quanto isso lhe proporcionou a esta mãe paz e conforto quando ela, na dimensão espiritual, ela desperta. Quando aquele espírito ainda, né, envolto com a doença, ainda atrapalhado, né, meio atordoado, com um tempo depois ele desperta e ele se dá conta. E ele entende que foi amado, foi cuidado, foi amparado. Ele deu uma manifestação para aquele filho, agradecendo. Olha esse outro, que em um outro relato, um idoso que também teve a doença de Alzheimer descreveu em sua manifestação ao médium que não enviaria nenhuma mensagem ao seu único filho, que o colocou em um lar geriátrico e nunca foi visitá-lo. Então, esse espírito no plano espiritual, até o momento da manifestação, ainda não havia perdoado seu filho pelo abandono e desamor que sofreram por parte desse familiar. Então, veja como a doença de Alzheimer, ela se reveste desta complexidade como prova, porque não é só aquele familiar que, por motivos ABC, quais que foram, não conseguiu dar aquele suporte. Mas aquele espírito também não foi capaz de entender, perdoar. É para os dois, gente. E, por fim, essa outra que eu achei sensacional, foi uma mãe que desencarnou em fase muito avançada da enfermidade. Ela já estava quase 20 anos. E ela relata que levou um certo tempo no plano espiritual para entender o que se passava com ela. Ele tem que corrigir com ela. E gradativamente foi recobrando a memória e alcançando a cura no mundo espiritual. Então, naquele momento que ela deu, permitiu a manifestação ao médium, ela conta que acordou muito atordoada, que ficou muito tempo sem saber o que estava acontecendo, aos poucos tratada, aí a gente não sabe quanto tempo foi, ela foi entendendo, foi clareando a memória, foi lembrando de tudo que aconteceu, estava curada no plano espiritual. Veja que coisa maravilhosa, né, gente, saber disso. Por fim, eu acho que termina aqui, a doença de Alzheimer pode ser o caminho pelo qual a espiritualidade maior encontra as condições apropriadas para que as reconciliações entre irmãos, olha aquela imagem que interessante, é uma foto rasgada.
que aqueles filhos ali provavelmente estavam separados desses pais por motivos mais diversos, e eles retornam com a doença da mãe, com a demência da mãe, eles se reconciliam. Quantos exemplos eu vi até hoje disso acontecer, por causa dessa doença. Próximo, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E aí, o Leon Denis nos diz que o alvo de cada um de nós é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste lá, e põe lá, um futuro espiritual que ele deve reunir-vos, todos os membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Então, nesse futuro espiritual, teremos essa família, em que tudo vai estar resolvido, em que não haverá mais inquietações, em que haverá abrigo, haverá consolo, mas a gente não vai chegar lá gratuitamente, né? De graça, sem esforço. Então, ele reforça que procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Era isso. Muito obrigado. Acho que tem mais um slidezinho, só que eu me despeço. Passamos bastante do horário, né? Mas como foi a palestra inaugural, agora na próxima, que eu tenho 1 hora, eu vou ter que cortar o cabelo mais. Não temos horário. Eu só tenho que agradecer porque foi brilhante, brilhante porque hoje tu trouxeste, Carlos, uma coisa que eu falo há no mínimo 10 anos da causa do Alzheimer. Eu sempre dizia, para mim, quem tem Alzheimer não aceita viver na sua realidade. E por isso foge. O Vitória está aí e ele lembra, no mínimo 10 anos, eu falo. E falo mais, falo diante de amigos que têm pais com Alzheimer, que tiveram pais e que acompanharam, e que nós sempre comentávamos, eles tiveram uma vida muito dura, tiveram muitas decepções na vida, e todos relatavam exatamente isso, que essa falta de vontade de viver ou a decepção diante das adversidades da vida fizeram com que desistissem da sua realidade e partissem para uma outra realidade. E hoje tu trouxeste com brilhantismo a explicação científica, social e espiritual, que realmente é isso que acontece. Não corra, não diminua essa explanação. Não tem que me dá mais tempo. Nós não temos tempo para te ouvir. Carlos. E eu queria, inclusive, dizer que tu levasse esse tema para o grupo de estudos lá da UX, que está. Claro, vai ter um momento só de palestra só sobre Alzheimer. E sim, tá daí ele é maior, eu tenho mais coisas guardadas numa outra palestra. Parabéns. Carlos, tu estás abençoado, tu foste abençoado. Não, pela tua vivência, pela tua dedicação, trazendo todo o teu conhecimento como profissional que tu és dessa área, mas principalmente a vivência que tu tens. Olhe, veja, te transforme. Olhe, veja, te transforme. E essa palestra tua, realmente, ela tem que ser levada para todos, cara. Isso aí é o nosso dia a dia. Maravilhoso. As pessoas estão encantadas. Aqui eu até vou te colocar que tu fales, porque as pessoas estão encantadas. Realmente tu trouxeste conhecimento, tu trouxeste reflexões profundas nos relacionamentos de todos nós que nos envolvem, a nós, com nossas famílias, com nossos amigos. Então tem aqui, ó, deixa eu só te colocar algumas coisas aqui, depois, por gentileza, eu quero que tu fales também novamente. Aqui a Rejane, que aula, doutor Carlos, que aprendizado. A Vera Batista, palestra muito esclarecedora. O Sérgio Frau, obrigado por compartilhar tanto conhecimento para aplicar no dia a dia em nossas vidas. Maravilhosa palestra. Depois eu vou te fazer um questionamento da Elisete Ordovaz, que ela faz em relação a um amigo. O Fábio Andeli Bassi, excelente palestra. O Edson Aguzoli, que é nosso colega e vice-presidente da AMB Serra Gaúcha também, te parabenizando pela maravilhosa palestra. A Regiane reforça. O Luiz Fernando Queiroz também já tive esse entendimento que muitas vezes o esquecimento é uma bênção.
do que tu salientaste. A Algumas Sônia vezes. Padilha, outra querida amiga que está sempre conosco, faz parte da AME também. Maravilhosas informações. Muito, muito obrigada, doutor Urgante, por compartilhar conosco tão preciosos esclarecimentos. E gratidão por nos proporcionar acesso a tão elevada palestra. A Geni também fantástica. Assim vai. Luiz Fernando Queiroz. Olha, todas as pessoas, um monte, não dá para ler todas. O Germano, lá de Portugal, maravilhosa palestra. Estão todos encantados. E o livro tem muito mais coisas. Ele E a tá... Sônia salienta, vamos divulgar esse livro. Vamos divulgar esse livro. E também e as pessoas colocaram, e essa palestra tem que ser colocada de uma maneira que todas as pessoas assistam, mas leiam e adquiram o livro, vai ser maravilhoso. A palestra é um tiquinho assim do conteúdo que está no livro. E o Rogério Hipólito, de Porto Alegre, ele diz: parabéns, querido Durgante, mais uma aula belíssima em prol da família humana. Obrigado, Rogério. Um abraço. Muito bom. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. A Elisete Ordavaz faz uma indagação. Tem um colega de trabalho com 54 anos de idade, que em poucos dias esqueceu as suas tarefas de trabalho, ficou apático e a semana passada foi trabalhar de pijama. Pode ser demência? E a família não aceita esses fatos. Aí... Pode ser aquela demência frontotemporal, que o paciente acaba perdendo um pouco daquele controle social, né? Da convivência em sociedade, e pela idade pode ser frontotemporal, ou ele teve um AVC a nível de também comprometendo o lobo frontal, porque ele acaba perdendo a ideia de que o pijama é para estar em casa, não é para sair na rua, às vezes ele pode ficar nu, essas coisas. Por essa idade não é Alzheimer, né? Dificilmente seria essas demências mais comuns. Tem que ver mesmo, Isso tem aí que é consultar, extremamente sugestivo de uma doença neurológica. Degenerativa, sabe? É um trauma, sabe? Também, tem que ver, né? Tem que ser examinado por profissional. Claro. E, Carlos, também, mais uma vez, a nossa gratidão por estar estreando aqui o lançamento desse filhote mais recente. Eu nunca digo o último livro, eu digo sempre o mais recente, para que tu produza e produza e produza muito mais. Porque a ideia é essa. Quando eu falei desse brilhante tema, é justamente isso. Quanto mais nós nos conscientizarmos dos fatores protetores, mais nós deixaremos distantes esta demência, né? E uma coisa que te chamaste a atenção desse último relatório é a diminuição da visão. E eu relaciono muito. A diminuição da audição com a diminuição da visão leva ao isolamento. Leva ao isolamento. Muito bom, meu querido, muito bom. Parabéns, parabéns por esse livro. Nosso carinho e agradecimento, querido, mais uma vez, brilhante. Parabéns por esse Carlos Eduardo Durgante, brilhante. Botaram lá em cima agora. Não. Tu não imagina como tu está auxiliando. Eu sei que tu tem essa noção, mas é impressionante. É a minha grande alegria poder ajudar quem vai ler. Tem depoimentos, tem 6 depoimentos nesse livro de filhas, e só tem um filho, 5 filhas e um filho, que falam como foi a história, como começou a doença, aqueles períodos que o pai ou a mãe esquece do nome, quem é, tudo que eles passaram. Então, eles também fazem com que quem está vivendo esse drama se encontrar ali numa daquelas histórias, ou em várias delas. Então, só conclui onde encontrar o livro. Não, a partir de amanhã ele pode ser adquirido pelo site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde tem ali a loja virtual deles, a loja virtual Fergs, está ali o livro em destaque já a partir de amanhã. Perfeito. Né? Já pode ser adquirido ali, aí a federação deve ter várias casas espíritas aqui, poderá vir para cá, algumas casas espíritas adquirem, compram, mas online pela federação.
Vai estar lá. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Eu creio que esse livro deve ser transformado num seminário, sabe, Carlos? Não, mas já vai ter um na nossa Mergs no dia 28 de setembro, toda a Parabéns. tarde. Convidei várias pessoas para falar um pouco de cada coisa, do cuidador, Tem que a questão transformar, psicológica. Claro que dá para fazer, sim, mas isso aí é um assunto tem que, que olha, transformar todo isso mundo quer saber. Eu já percebi, já sabia há muito tempo. Quando botava esse assunto numa palestra minha lá no BZ, alguma coisa é o que mais enchia. Assim foi o suicídio. No começo ninguém queria saber. Hoje está lá, todo mundo pede sobre o suicídio. Mas essa doença é demais, porque ela não fala só para aqueles que estão lidando, já envelheceram, mas ela traz a questão preventiva. para Inclui todos todo nós. mundo. Nós vimos que Para até a todos. criança, que se a criança não estuda, ela já começa a ter risco maior de ter a doença. Então, é onde todo mundo quer saber para se cuidar, para não ter a doença, quer saber como lidar com aqueles que estão. Né? E tem a questão do cuidador. Dá uma palestra inteira, que é a questão da saúde mental do cuidador, do adoecimento do cuidador, que né, a filha adoece, ela adoece de tal forma que até a troca dos afetos, o carinho, o amor pelo aquele pai, ela está tão cansada, tão exaurida do cuidado que ela acaba trocando o sentimento bom por uma hostilidade, por uma raiva. É incrível. Então, eu trago isso também da ajuda, como as pessoas que estão nessa linha de frente precisam se dar conta de cuidar de si bastante, porque vão adoecer adoece de forma tal que o pai continua vivo, alienado mentalmente, lá numa cama, né, numa instituição, e a filha está doente. Tem que ter esse cuidado também. Tem que Não é ter. egoísmo, não é Não, pensar claro que só não. em si. Claro que não. Tem que pensar em si para poder cuidar. Bem, Claro. É o cuidado do cuidador, né? é o cuidador. Precisa. E outra Isso. coisa que eu gostei muito é da frase de Lucas, de São Lucas, que não pode afastar-se de quem é as doenças e o meio ambiente. Isso é epigenética, né? A Há 2.000 influência, anos atrás. adorei. Vou te Já pedir falava licença isso. ao vivo O para que usar esses, o só que um esses pouquinho, luminares Vitória. trazem é Só um pouquinho, atemporal. Vitória. Eu vou pedir a licença ao vivo para usar essa frase de Lucas nas minhas aulas de epigenética. Muito legal. É. Que bom. Aquilo foi em 2030, mais ou menos, que ele falou. No ano 30, No ano 30. por aí. É. Olha, tá Maravilha. trovejando aqui, ó. Começou a chover em Porto Alegre. Aqui também. Também. Então, meu querido, muito, muito obrigada. Vamos te liberar depois desse maravilhoso mini seminário que tu apresentaste, que tu tenha um grande sucesso, que tu continues nessa proposta de informação, porque é isso que o povo precisa, é isso que nós precisamos, nos informarmos para prevenirmos. E existem os fatores de proteção. Tu lembra que eu falei na live passada, que foi sobre meu livro, aquele Travessia da Vida? Também abordei sobre Alzheimer, baseado naquela série de This Is Us, em que a matriarca ela é cuidada de uma forma tão humana que a Universidade de Pittsburgh publicou um estudo sobre e desmistificou um pouco a visão que se tinha da doença, né? Basta apenas um conhecimento. O que me entristece muito é o apartamento da pessoa com Alzheimer, da sua família. Eles acabam levando para as instituições de longa permanência quando vem que agrava. E aí eu creio que precisam de mais... Acelera, né? A pressa. Eu também vejo isso. Da instituição, tu pode ser muito mais amado, cuidado, que também dentro da tua casa. Tem isso, sim, né? Não dá sim, claro. É Né? a questão do amar, do cuidar, do amparar, quando se cuidar for. O afeto, As é isso aí. instituições se visita menos, se vai menos, os familiares, isso é uma verdade. Muito Então, bem, meu querido. Isso aí, uma boa noite para vocês. Vamos te agradecer, muito boa noite, que Deus te ampare sempre, que os benfeitores te iluminem e que possamos estar juntos numa próxima live. Agradecendo também a todos que estiveram conosco nesta noite e estaremos juntos, se Deus quiser,
na próxima segunda-feira. Que Deus os acompanhe e tenha uma ótima semana. Boa noite. Boa Obrigado, noite, um abraço para abraço, você. Carlos Eduardo. Tudo de bom. Tchau, tchau.